Salve, salve galera do segundo ano B, aqui o professor Marcos para mais uma aula aqui de língua portuguesa, mas hoje nosso assunto é um tanto quanto polêmico. Polêmico, já ouviu essa palavra em algum lugar, não é? Pois é, a gente vai falar de microconto. E isso, a intenção dessa aula é a gente discutir alguns assuntos que são aí muito importantes para a gente que gosta de literatura, às vezes não gosta, tem um certo ranço, mas vamos entender que de repente você já faz literatura, já faz microconto sem mesmo se dar conta do que está acontecendo. Então vamos embora para a nossa aula de hoje, tá certo? A gente vai começar falando sobre contar tudo, nos mínimos detalhes. Quando a gente fala de mínimos detalhes, a gente vai sempre fazer essa associação com o microconto, porque eu estou falando de contos muito pequenos, muito enxutos, e que podem ser chamados por aí como microcontos ou nanocontos até, tá certo? E eles têm uma coisa interessante, eles têm a internet como um grande aliado por conta da sua intencionalidade. Se você não se percebeu ainda, vendo algum meme engraçado, alguma tirinha engraçada na internet, aquilo também trata-se de microcontos. E a gente vai discutir nessa aula sobre exatamente o que isso quer dizer, tá bom? Nessa aula a gente vai conhecer então o tipo de texto e os seus derivados, tá certo? Também a gente vai analisar as nuances e as semelhanças com publicações rápidas que a gente tem aí na internet, principalmente nas redes sociais. E a gente vai construir no final da aula, com intencionalidade, um microtexto para que a gente possa também fazer uso da ferramenta digital e publicar esse pequeno conto, esse pequeno microconto aí numa rede social, por exemplo, tá bom? E agora eu vou começar a passar para vocês um vídeo que é muito interessante, que eu quero que você preste atenção, e como o próprio tema da nossa aula hoje diz, é um microconto. Então, ó, são só 12 segundos de vídeo, e eu quero que você preste atenção nos detalhes que ele apresenta pra gente. Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Muito bem, você viu que bacana esse texto da Lígia Fagundes Telles? Olha só, em 12 segundinhos ela contou pra gente uma história que, olha, dá pano pra manga, literalmente. E quando a gente fala nesse termo, é porque você vai entender que tem muita coisa por trás desse texto que a gente vai tentar decifrar agora. Vamos junto aqui, ó. O que aconteceu nesse texto? Pensa comigo. A autora utilizou alguma figura de linguagem ou de pensamento? Como será que a autora usou esses elementos para construir o texto? Essas palavras para construir o texto? E que recurso figurativo a gente teve nesse pequeno texto aí? Humor, ironia, né? O mar fala, gente. Então vamos pensar. Vamos responder aqui coletivamente. Priscila, me diga aí, o que você achou? Ela utilizou alguma figura de linguagem, de pensamento? Muito bem, usou sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar qual, né? Mas você, Renato, me fala aí também. Você entendeu que ela usou palavras para linkar, né? Você imagina o que ela utilizou ali? Isso, ela utilizou a palavra mar, né? O mar tem a ver com nadar. Vamos falar disso também mais aqui coletivamente. Ela fez analogias. Você já entendeu o que são analogias? É isso. É a gente colocar as palavras a nosso favor e fazer conexões com elas, sentidos com ela, tá? Então, olha só. O recurso que ela utilizou, né? Foi ironia, foi humor. E aí eu perguntei, o mar fala? Não, né? Obviamente o mar não fala. O mar não fala nada. Esse nada pode ser substantivo, mas ele está sendo usado como sentido de verbo, de nadar, né? Então, o que o mar respondeu para ela? Nada. Olha só que bacana, que brincadeira que a Lígia fez nesse texto. Então agora, para a gente conceituar, vamos para as principais características desse microtexto, tá bom? Vamos lá começar falando aqui para você, ó, que ele se destaca pela capacidade de transmitir emoção, reflexão e impacto num espaço limitado. Ou seja, tem que ser conciso, tem que ser criativo, tá certo? Condensar elementos que são muito comuns no conto, como cenário, personagens, clima, perfumes, cheiros, coisas que não são tão importantes,
elas são suprimidas, porque a gente não tem tempo, a gente não tem espaço para colocar determinadas coisas. Isso vai ficar muito a critério de quem está lendo. Usar a imagética, que é o quê? A imaginação, para poder fazer essas correlações e aí imaginar o cenário, o perfume, o personagem, que seja, tá certo? A quantidade de caracteres é limitada, mas não é fixa. A gente geralmente utiliza aí entre 100 caracteres até 150 caracteres, tá certo? Isso lembra muito uma rede social. Quem lembra do X, do antigo Twitter, que é o microblog, onde a gente tem uma limitação de caracteres para publicar alguma coisa. Então, a estrutura do microblog do X, antigo Twitter, tem muito a ver com esse microtexto. Pouco espaço para a gente colocar a nossa ideia, tá certo? E não pode perder a característica de um conto, que é a narrativa. A gente tem que contar alguma história, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente pode fazer um texto assim, micro, com muita informação? A gente primeiro tem que pensar numa situação. Vamos pensar nos memes que a gente está tão habituado a ver por aí. Meme geralmente é uma imagem, uma frase, uma situação que mostra ou relata algo do nosso cotidiano, não é isso? Então a gente tem que ter isso sempre em mente, tá certo? Colocar a ironia, colocar a situação que tem um destaque e fazer isso como um relato. Ela tem que ter elementos de imagem, tá bom? Mesmo que eu não tenha uma figura, eu vou estar usando a imagética, a imaginação, para poder usar isso. E a gente vai sempre trabalhar com hipóteses, né? O que será que o autor quer dizer? Isso faz com que o conto seja muito legal de ser lido e de ser interpretado, porque quer dizer, quem está lendo tem a sensação de que está participando da decodificação daquilo que o autor colocou. E aí, você sabe qual é o microconto mais famoso de todo mundo? Pois é, ele existe. E ele é tão curto que eu não vou nem tomar muito tempo em contar aqui para vocês. Ele é de um autor chamado Augusto Monterroso, ele é da Guatemala, e ele ficou muito famoso por conta dessa frase, que é um microconto. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. E essa frase é tão intrigante que faz a gente imaginar o cenário. Quem acordou? Que dinossauro é esse? Então essa combinação de coisas inusitadas faz com que o autor pense, queira saber mais sobre esse texto. Só que ele não tem mais para onde ir. Ele parou ali em quando acordou o dinossauro ainda estava lá. E a gente vai discutir o seguinte: esse texto, ele apresentou um ponto final ou ele ficou em aberto para a gente poder ampliar ideias? Ele poderia ser a fala de alguém, um relato? Tem elementos que façam a gente imaginar? Situação, cenário, personagens. Tem elementos de um pesadelo, por exemplo? Será que é um conto de terror, ficção científica, ou um caso sério para algum paleontólogo? O que vocês acham? A gente não sabe. Será que tem alguma coisa de política ou de ideologia nesse texto? Podia ter uma relação com os dinossauros que ainda estão no poder por aí, não é? E as velhas ideias, os velhos conceitos? Quando a gente acorda, a gente continua pensando da mesma forma, que nem um dinossauro, não é? E por que o personagem seria um homem? Poderia ser uma mulher, poderia ser um animal, e aí? A gente tem que ponderar muito essas coisas. Por quê? Com a inteligência artificial, a gente vai usar ela ao nosso favor agora na aula, e a gente vai pedir para que ela crie uma imagem de acordo com essa frase, com esse microconto, tá certo? Então eu coloquei lá, sem falar nenhuma outra informação para a nossa inteligência artificial, a seguinte frase, né? Aquela que a gente viu desde o começo. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Essa é a frase que eu coloquei para a inteligência artificial. E ela me relatou exatamente essa imagem aqui, ó. A gente tem uma cama, a frase foi traduzida para o inglês e a gente tem ali um dinossauro no quarto. Tudo bem, foi isso que a inteligência, a máquina, preparou. Então a máquina não é treinada para estabelecer interpretações que são muito pessoais do ser humano. Cada um tem um modo de interpretar diferente. E isso a máquina não vai conseguir copiar, tá certo? Então é necessário dar o tom para que a máquina compreenda qual foi a interpretação que eu dei para aquela situação
e para que ela consiga transformar a imagem mais próximo daquilo que eu imaginei. Lembrando que a minha concepção foi diferente da sua, Priscila, da sua, Renato, da sua, Pamela, tá certo? Cada um teve a sua. Vamos então entender como é que a inteligência se comportou se eu tivesse dado a minha opinião para ela criar a imagem. Olha só, ela me passou duas situações. Um homem olhando pela janela, um outdoor de um Tiranossauro Rex. Porque eu imaginei o seguinte, a minha percepção foi que alguém acordou, alguém estava dormindo, acordou e encontrou um dinossauro. Considerando que dinossauros não existem mais atualmente, a gente pode imaginar que ele tenha visto numa tela, num vídeo, e por que não num outdoor? Essa foi a minha interpretação. E aí eu pensei, e se não fosse um ser humano? E se fosse um cachorro acordando no seu apartamento, e aí sim, olhando também para um dinossauro? Então, olha só que a inteligência me criou. Duas situações com personagens e personificações diferentes de um mesmo microconto, ok? E olha só, para a próxima aula a gente tem um desafio. A gente vai ter que criar um microconto, viu, galera? Um microconto de até 100 caracteres. Eu quero que vocês já preparem-se em duplas aí. Já pega aquele seu colega ali que tem o celular. A gente vai utilizar a tecnologia para isso, tá? Aproveitando que aqui também na tela tem um QR Code com dicas de como preparar um microconto. Então, ó, já fotografem aí, já coloquem esse link aí para que vocês tenham isso como apoio e base para fazer a atividade da semana que vem, tá bom? Então, ó, a atividade é a seguinte, que eu vou propor para a gente fazer na semana que vem. A gente vai fazer em dupla. O tema que você vai escolher vai ter que ser uma situação crítica, engraçada ou ainda reflexiva. Só pode ter no máximo 100 linhas, tá bom? A gente vai imaginar um cenário, vai montar uma imagem e a gente vai fazer um post sobre isso. Claro que a gente vai usar o nosso tablet, nosso celular, para criar esse post desse microconto, tá bom? Lembrando sempre de uma coisa importante. Qualquer publicação que a gente for fazer na internet é sempre com ética, fugindo de fake news e tomando muito cuidado com o discurso de ódio, tá certo? A gente está aqui para aprender e para tornar esse ambiente da internet muito mais saudável do que ele está hoje, tá bom? E olha só, trouxe alguns exemplos para ilustrar a nossa atividade da próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Trouxe aqui um texto do Raio Francis que fala o seguinte: o tempo cura tudo, disse doente ao doutor. Então o médico lhe receitou um relógio com despertador. Você viu que tem ironia? Então, olha isso aqui que legal. Escola, tem a imagem de um martelo, hein? É a terceira vez que João martelava o dedo. O que tem a ver martelar o dedo com terceira vez e escola? O que isso significa? Que ele reprovou de ano por 3 vezes, não é isso? Então, tá vendo como tem ironia, tem esse sentido? Essa aqui eu achei muito legal. Homens não choram. Pai, eu acho que não sou homem. Decepcionado, então, o pai chorou, aliviado. O filho sorriu, vendo que o pai também não era, né? Interessante? E por último, tem esse texto aqui pequenininho da Amanda, do 7º A, que eu resolvi trazer também como exemplo. Ó. Isso é uma primeira vez. A cabeça estava vazia até encontrá-lo e seus olhares se cruzarem pela primeira vez. Olha que romântico, hein? Então tá aí, gente. É isso, a gente aprendeu hoje a definição e característica do microconto, as semelhanças entre o texto rápido e as que a gente usa nas redes sociais, e também falamos sobre a intencionalidade que tem de se comunicar na hora de fazer um microconto com determinado tema. Ele tem que ter toda uma estrutura pensada para ser criado, tá bom? E por fim, a gente viu também que a inteligência artificial pode ajudar a gente na criação da imagética desse conto, tá bom? Então, até a próxima aula. Fique aqui as referências da nossa aula de hoje e eu te vejo, então, na próxima aula em duplas, ok? Para que a gente poder fazer esse microcontos e publicar no blog da escola, tá bom? Galera, obrigado, então. Até amanhã.